Olá, amigo internauta, então eu aqui, Fred João, com vocês em mais um Tocando Oculto e de novo com o nosso querido Edson Boaventura. Valeu, Edson, por estar com a gente Tudo mais bem? uma vez Beleza? aqui. É isso aí. É um prazer, hein? Isso, juntos de novo. Estivemos aqui, né, aquela vez lá, acho que bombou, né? Foi Sim, muito legal. O pessoal gostou muito da tua participação. E aí perguntaram mais, escutei, ele vai falar sobre o caso Varginha? Então, como a gente falou lá que eu tinha participado, fui do grupo do 7 e tal, inclusive eu trouxe aqui, ó, para mostrar para vocês um jornal, né? Porque tem pessoas que falam assim, mas o grupo do 7 existiu mesmo? Uhum. Então eu trouxe um jornal, que assim, o caso Varginha, ele foi em janeiro, né? E depois prosseguiu durante alguns meses ali, né? Teve alguns outros avistamentos em março, abril, maio, né? E aí esse jornal, olha só de quando que é, 25 de agosto de 1996. É o jornal Diário do Povo. E aí aparece uma foto aqui, ó, no jornal colorida, onde fala: ufólogos apresentam um novo retrato do ET de Varginha. E aqui embaixo fala assim: o grupo do 7 se reuniu na manhã de ontem em Sumaré. O que é o grupo do 7? O grupo do 7 eram 7 principais pesquisadores do caso. Tá aqui, ó, o Claudir Covo, né? Deixa eu ver aqui. Tinha o Eduardo Oswaldo Modini, o Jamil Villanova, eu, Vitório Pacatini, o Birajara Franco Rodrigues. Ou seja, eram 7 pessoas que compunham esse grupo de pesquisadores que tiveram acesso irrestrito às informações. Esse aqui parece o José Disseu? Então, esse aqui é o Rafael Cury, que estava presente na época. Aqui é o professor José Carlos, que fazia parte do grupo CEPEX, que é do Eduardo Oswaldo Modini, que também estava lá. Esse aqui é o Faroni, que já faleceu também, fazia parte do grupo CEPEX, mas estava parte do grupo do 7 aqui. Na verdade, o grupo do 7, eu tenho uma foto, aqui ó, aí dá pra gente ver melhor. Aqui o Claudir Covo, o Vitório Pacatini, o Birajara Franco Rodrigues, Eduardo Modini, aí ele tem um irmão que é gêmeo, então ele não estava aqui, que é o Oswaldo Modini. Aí tem eu e o Jamil Villanova. Nossa, essa aqui eu tinha um bigodinho, né? Aqui, ó, eu e o Jamil. Aqui a cabeça do ET de Varginha, né? Nossa, que legal. Então, deixa eu dar uma olhadinha. Vou fazer o seguinte, vou deixar essa pasta aí contigo. Se tiver alguma dúvida a respeito de alguma foto, a gente pode estar aí explicando. Mas o que eu tenho aí de novidade para vocês, que eu vou mostrar aqui em primeira mão, é um desenho que foi feito por um militar da ESA, que participou de uma operação Pente Fino, alguns meses depois da queda, né, desse objeto lá em Varginha e da captura daquelas criaturas, que a gente não sabe se é extraterrestre ou se é algum outro animal, sei lá, com deformidade, e isso não dá pra gente afirmar, mas que eram entidades biológicas não convencionais, não classificadas, isso era. E a grande verdade é que nesse livro aqui, ó, que foi o primeiro de Varginha, Incidente em Varginha, que foi escrito pelo Max Portes e pelo Vitório Pacatini, que foi um dos investigadores do caso, a gente tem aqui informações que são fresquinhas, da época. Então, das obras existentes na atualidade brasileiras, esse aqui é o que eu falo que é o melhor. Então, se você não conseguir esse livro num sebo, na internet a gente consegue em PDF. Olha só. Essa obra, entendeu? E aqui é bem esclarecedor, muita coisa. É lógico que a obra do Birajara Franco Rodrigues, que foi editada depois do ano 2000, foi 2010, se não me falha a memória, lá tem algumas informações também importantes. Mas o livro do Petit, que foi publicado mais recentemente, aí tem algumas coisas ali que já tinham sido inclusive descartadas pelo grupo do 7, ou seja, que não é verdade. Entendeu? Tem coisas ali que estão distorcidas do caso. E existem ainda muitas informações que nunca foram divulgadas. Por exemplo? Aí você pegou, né? Por exemplo, as pessoas não sabem para onde que foi a documentação. Vou revelar isso pela primeira vez aqui, no teu programa. Legal. Por favor. Então, foi para o 14º regimento de 14º regimento de BH,
A documentação que foi produzida na época do caso Varginha foi tudo para lá e foi cópia também para os Estados Unidos, né, algumas coisas que foram vertidas, e dentro do Brasil foi para o Rio de Janeiro e também depois seguiu para Brasília. Agora com a área tecnológica você pode ter isso tudo arquivado digitalmente para todo mundo. Sim, na época já tinha alguns computadores, algumas coisas foram feitas de forma digital, tá? Mas teve muito papel também. Tem um amigo meu que trabalhava na época lá na parte de arquivo, de recepção dessa documentação, e que passou na mão dele a documentação de Varginha. Ele não pôde olhar, né, ficar olhando, mas chegou esse material lá. E geralmente, por ser uma classificação ultra secreta, era uma coisa que vinha na mão mesmo, né? Passava na mão de pouquíssimas pessoas. Essa história do ser assim, como descreviam, né? Sim. Isso qual que é a veracidade? Onde tem o folclore dessa história toda? Então, esses desenhos aqui, ó, vou até mostrar aqui pro pessoal, foram os primeiros desenhos feitos lá por um amigo, né, um desenhista amigo do Birajara Franco Rodrigues, e pegaram, vamos dizer assim, as impressões iniciais daquelas meninas. Que são essas daqui, ó. Que são, não, aí tá duas delas. A Liliane e a Valquíria, essa aqui é a mãe dela, que é a Dona Luísa. E tinha a Kátia, que era a mais velha também. E aí o que acontece? Elas descreveram para esse desenhista que estava junto com o Birajara. O desenhista fez com base na descrição, que é esse aqui, ó, que ele está segurando o desenho. Esse aqui, pessoal. Esse é o Birajara, que é a Liliane, e o desenho que está aqui. E então esse desenho é do que elas viram. Recentemente, algum tempo atrás, a Kátia mudou a versão. Ela começou a falar que em vez da criatura ter protuberâncias na cabeça, né, que alguns falaram que era chifre, mas não é chifre, é os calombinhos, ela começou a falar que era buraco. E isso é mentira. Eu não sei porque que ela mudou simplesmente a versão. Porque, ó, eu vou mostrar uma coisa aqui pra você, que é um desenho também. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho. É um desenho... Até então parece um Grey, mas não é um Grey então. Não é um Grey, é diferente. Tem um desenho que foi feito pelo ex-marido da Kátia. E nesse desenho, que eu não tô achando, acho que eu não trouxe esse desenho. Mas nesse desenho a gente percebe que ele tinha calombinho sim. Então eu não sei por que a Kátia Xavier mudou. Embaixo, né? Então esse aqui foi desenhado com base na descrição das meninas e da Kátia também. Mas o desenho que foi feito pelo ex-marido da Kátia traz os calombinhos. Eu não sei por que ela está falando agora que o negócio é um buraco. E o do militar que participou dessa... Vamos mostrar agora? Ou mostra depois? Não, pode mostrar agora. Então, a gente vai esquecer. A gente recebeu uma carta em julho. Depois que apareceu a criatura... Julho deste ano, né? Julho de 96. 96 aqui, ó, 22 de julho de 96. Tá. 3 corações e tal. Então a gente recebeu essa carta, onde... Você quer que eu leia aqui? Pode ler. Aqui, ó. Sou militar da ativa da Escola de Sargento das Armas, de 3 Corações. Tomei a liberdade de escrever para contar o que vi relacionado ao ET declarado por programa de televisão e jornais aqui de Varginha e região. Não posso me identificar por questões de represálias dos meus superiores. No final de semana pensei bastante e resolvi escrever. Eu e outros colegas de farda participamos de uma operação no Rio Verde, pois avistamentos de criaturas foram reportados. Houve o fato do avistamento e captura do dia 20 de janeiro, que é aquele inicial. Mas 5 meses depois, novamente, naves e seres apareceram por aqui. Eu e mais uma equipe com o sargento fizemos uma patrulha no rio. E eu vi um ser estranho com as características das primeiras capturadas. Ou seja, das primeiras criaturas capturadas. Faço um desenho no papel de seda para que o prezado pesquisador tenha detalhes do bicho. Então é esse aqui, ó. Ele fez o desenho da criatura de frente, com os calombos na cabeça, né? Não, mas é igualzinho do que a menina descreveu. Olha, 3 dedos nas mãos, 2 dedos nos pés, então bate, e aí ele continua, né? Era muito feio, vimos ela saindo da margem direita
correu para o mato, devia ter 1,60 m de altura, era marrom escura com olhos vermelhos e chifres. Meu colega, que participou de outra patrulha, no dia 4 de julho, disse que viu nas águas um ser todo peludo do tronco até a cabeça. Os olhos eram vermelhos iguais. Espero ter ajudado nas pesquisas, infelizmente não posso me identificar nesse momento. Então aí ele mandou essa cartinha naquela época. Quando o Birajara Franco Rodrigues escreveu o livro dele, que foi só em 2010, a gente teve a confirmação de que, de fato, em julho daquele ano de 96, a ESA fez várias investidas e operações pente fino no Rio. Isso significa que haviam, após os primeiros incidentes, avistamentos e capturas, seres ainda soltos por ali, por conta do acidente daquela nave, e que estavam sendo procurados por uma patrulha, né, ou várias patrulhas da ESA. Tanto é que eles falam de uma criatura que tinha o corpo coberto de pelos e outra que era bem similar ao descrito pelas meninas, né, naquela época. O que não encaixou muito bem foi aquela história do mudinho, nessa história que não tem nada a ver com... O mudinho, na verdade, a ESA fez um inquérito policial militar para apurar o caso, mas na verdade as pessoas que deveriam ter sido chamadas para depor, se fosse para esclarecer o caso, seriam as meninas que viram a criatura. Elas não deporam, não depuseram naquele inquérito policial militar. E foi tudo meio que forçado para levar à conclusão de que o que elas avistaram era um cidadão de Varginha que tinha problemas, né, problemas mentais. Ele não falava, e inclusive as meninas acharam aquilo absurdo porque ela é uma figura muito diferente, marcante, né? E ela já tinha dado doce para eles. É uma pessoa que sempre está ali, às vezes agachadinho, né, e que elas estão acostumadas, elas não se confundiriam com a criatura que elas avistaram. Aqui diz o assim, mudinho com aquela criatura que era totalmente diferente. Aqui diz que dia 23 de 1 de 96, às 4 da manhã, o Exército leva o ET morto para a Escola Preparatória de Cadetes, em Campinas. Depois, mais tarde, o ET é transferido para a Unicamp. Foi só um ET que foi transferido ou foram mais? Não, foram dois para lá, foi um vivo e um morto. Entregaram para a equipe do Badam Palhares, do Corradim Metz, que era um alemão, e para uma junta depois de médicos que estavam ali dentro de cada um da sua especialidade. Tinha alguns que eram estudantes, inclusive tiveram a oportunidade de olhar ali dentro da sua área aquela criatura, até que os norte-americanos viessem e levassem embora esse material. Então, você falou, o ET foi colocado em uma caixa lacrada e levado para a ESA. Foi uma operação bem planejada. A ESA é Escola de Sargento das Armas em Três Corações. Fica a 15 quilômetros de Varginha. E lá a gente teve o envolvimento, né, de militares que participaram da captura dessas criaturas, do transporte delas tanto para dentro da ESA, para os hospitais, depois para a Unicamp, né? E da Unicamp depois acabou indo para os Estados Unidos. E aí eu posso até te falar, porque o nome hoje é conhecido, a operação toda ela foi coordenada pelo Tenente Coronel Olímpio Vanderlei. Estava presente o Capitão Ramires, Sargento Pedrosa, Tenente Tibério, Cabo Vassalo, Soldado Cirilo, Soldado Debelo, e dentre outros. Soldado Weber, e aí vai. Aqui também você diz que em 21 de 1 de 96, às 2 da manhã, após ter sido examinado por médicos e sob vigilância militar, o ET é transferido para o Hospital Humanitas. Então, porque assim, uma das criaturas que foi capturada pelos policiais militares, né? Porque teve as criaturas que foram capturadas pelos bombeiros de manhã cedo. Foram quantos ao todo lá? 4. Foram 4? 4 criaturas. Vivas? Uma foi morta porque um militar se descontrolou e mandou bala. Com um fuzil automático leve, deu um tiro nela. Entendeu? E aí eles saíram de um barranco que fica no Jardim Andere ali, com aqueles sacos de campana, um estava se movendo e outro não. Então, assim, as pessoas que viram, falam, uma coisa estava viva e a outra estava morta. Então por isso que e escutaram tiros. Os cidadãos ali do bairro Jardim Andere escutou tiros. E aí o que aconteceu? Ela
O que foi pego à noite, porque assim, teve um lance, aquela que estava no terreno baldio foi visto pelas meninas. As meninas correram, quando a mãe das meninas voltou ao local junto com a Kátia, não havia mais a criatura, mas tinha um cheiro de uma substância parecendo amoníaco, muito forte, e ela viu pegadas grandes no solo. Mas a criatura não estava mais. O que aconteceu? A polícia militar depois ficou fazendo ronda ali. Ocorreu que caiu uma chuva um tempo depois. Atrapalhou as buscas então, isso aí? Não, aí depois que eles capturaram essa criatura. Então a chuva caiu antes, um pouco antes deles capturar essa criatura, que eles levaram inicialmente para o pronto-socorro de Varginha, mas o médico de plantão não quis atender, isso já era da tarde para a noite, já estava escurecendo, e aí mandou levar para o hospital regional. Aí no regional, como fica muito central, estava complicada ali a coisa, aquela movimentação, todo mundo já olhando. Como o diretor do Hospital Humanitas e do Hospital Regional era o mesmo, era o senhor Adilson Uzier Leite, então ele autorizou que a criatura fosse transferida para o Hospital Humanitas, que ficava numa região mais afastada, não ia dar muito na cara o que estava acontecendo ali. E aí lá foi isolado uma ala do Humanitas, e essa criatura veio a falecer. Aí foi feita uma operação de retirada dessa criatura, onde participaram vários militares, 3 caminhões modelo 1418 com lona camuflada, foram até lá, e tava um cara filmando, que era o Sargento Valério. Tô revelando esse nome hoje, ó. Sargento Valério tava filmando. E aí ele que filmou a criatura, teve outro que fotografou também. Ele pôde ter a cópia ou ele ficou... Não, que deixar isso tudo ficou reservado e depois seguiu para os Estados Unidos, não foi? Não, foi para Brasília. Ah, é? Mas não teve um pessoal que também que levou para fora? Não, o que foi para os Estados Unidos foi a nave e os seres. Só, aí já basta, eles não precisam de filme. Entendeu? E os filmes foram feitos pela Polícia Militar, pelo Exército, lá de Três Corações, da ESA, e foi feito também na Unicamp. Que teve gente que assistiu esses vídeos na Unicamp também. E aí o que acontece? Lá na Unicamp, quando essa criatura chegou lá, o Badam Palhares resolveu fazer as necrópsias na criatura morta e fazer alguns testes com a criatura viva. O que ele fez, você sabe? Dizem que ele chegou a dar água, tentou dar danoninho, tentou dar alface, disse que alface o bicho comeu. Mas não havia um diálogo, uma comunicação. Então tudo indica que aquelas criaturas que foram pegas não eram inteligentes. Pode ser que até no objeto que se acidentou havia algo mais inteligente, mas o que foi deixado para trás foram tipo uns cachorrinhos do ET, né? Tendo em vista de que a gente é considerado uma raça inteligente e a gente consegue acabar com o planeta e com a própria espécie, quase, né? Então quer dizer que a gente põe em risco o que significa raça inteligente. E outra coisa que eu lembrei agora, e na ESA, nos dias, né, posteriores, meses até posteriores, tinha a nave que dava rasante lá. Então, tudo indica, é hipótese, tá? Que essas naves queriam vir resgatar aquilo que ficou perdido, que ficou para trás. Souberam. Entendeu? Eu, por exemplo, eu recebi recentemente a informação de um militar que até já aposentou, não está mais lá, era da ESA, que ele chegou a ver essas naves. Ele, junto com outras pessoas do Corpo da Guarda, numa determinada data, viram esse objeto voador não identificado. A aeronáutica até ajudou, o Exército naquela época mandou alguns radares portáteis também, porque o negócio estava muito insistente. Eu consegui também o depoimento de uma senhora que estava no Humanitas, que chegou a ver a nave da janela. Ou seja, grande, pequena? Grande e luminosa, né? E aí a enfermeira chegou a comentar com ela, falou, deve ser por causa daquele negócio que estava aqui. Aí depois contou que teve que queimar as cobertas lá, porque ficou uma substância viscosa nos cobertores, na próprio travesseiro, né, no travesseiro
da cama lá, de não pode correr o hospitalar. risco de trazer alguma doença pra gente? Então, por isso que eles incineraram, né, esse material. No caso dos bombeiros, eles também queimaram todas as luvas, as redes de captura dessa criatura. Agora, o policial Marco Elixerese, que foi aquele que faleceu, que capturou uma das criaturas com a mão limpa, esse talvez tenha se contaminado, né? Dizem, né, que ele sofreu um arranhão da criatura quando ele capturou, embaixo da axila, rasgou até a camisa, tudo, e aí depois de um tempo ele veio a falecer. Ele morreu, e né? ele era um soldado novo da P2, né, que é inteligência, e ele estava em seu pleno estado físico, saudável. É a bactéria é os vírus, ou a bactéria então, o próprio médico lá que analisou tudo, ele chegou a dar um depoimento, agora ele não fala mais, porque deve ter sido pressionado, mas ele chegou a falar que antes de morrer, o Marco Elixerese falou que ele tinha pego aquela criatura e que ele achava que a contaminação tinha sido por conta daquilo. Então, o que é fake nessa história toda e o que é de verdade mesmo colocado aí? Fake, por exemplo, é a queda, por exemplo, da nave vista por aquele piloto de ultraleve, um tal de Carlos lá. Na verdade, ele deu uma adaptada na história, pegando alguns detalhes de Roswell, né, que pegava o material, aí na mão, aí amassava, o negócio soltava no chão, ele voltava, entendeu? Tinha uma inteligência na forma, né? Isso, que os militares foram e ameaçaram ele, não sei o que, criou toda uma coisa, uma fantasia, isso já tinha sido descartado, e esse fato, segundo ele, teria acontecido uma semana antes do fato verídico. Ou seja, se você acredita nesse fato, você muda até a data real do caso Varginha, que foi a data correta de 19 para 20 de janeiro de 1996, e não uma semana antes. Tá? Então, isso é fake. Tem outros detalhes que o pessoal fica falando aí, porque o Pacatini recebeu dinheiro, por isso que ele sumiu, né? Mas a coisa é mais embaixo, né? Tem outras coisas. Se algum dia eu me correspondo com o Pacatini, o Vitório Pacatini até hoje, e se algum dia ele quiser falar os reais motivos, eu acho que ele não vai falar, né? Mas ele... E você também não pode falar, você não está autorizado a falar? Não, porque ele me pediu sigilo. E então aí depende dele, entendeu? Mas ele me falou claramente que ele não quer se envolver mais com o caso, não quer mais saber. A posição, por exemplo, do Birajara Franco Rodrigues, ele nunca negou o caso, mas ele deu uma pisada de freio. Só que a gente vê assim que, eu não sei se por conta da profissão dele, que depois ele virou o bambambam da OAB lá na cidade, entendeu? Então a própria profissão dele de advogado, ficar de repente atrelando o nome dele a ET de Varginha, né? Então a gente não sabe, mas uma coisa eu posso falar. Os dois, o Birajara Franco Rodrigues e o Vitório Pacatini, passaram por 4 horas de interrogatório dentro da ESA. Alguma coisa o Pacatini me contou. E você pode contar? Então, o que eu posso falar assim é que a ameaça foi grande. E que houve um fato que também talvez seja conhecido de poucos, mas que chegaram até a atirar na casa onde a mãe dele morava lá. Projétil chegou a... E era um projétil, como ele serviu na ESA, tinha vários amigos lá dentro, ele sabia que foi um projétil de lá. É a arma de lá. Se os caras estavam com alguma brincadeira ou não sei. Mas se aquela bala pegasse em alguém, ou nele, ou na mãe dele, né? Hoje, graças a Deus, ele, pelo que ele me falou da última vez, ele retomou a vida dele, tá bem, e não quer profissionalmente, não quer se envolver. Eu até pedi para ele me ajudar, a gente vai fazer uma revista OVNI Pesquisa especial sobre o caso Varginha, onde eu vou colocar algumas novidades que a gente conseguiu ali, só que eu estou esperando um prazo, porque até o caso completar 25 anos... Você não pode ser aberto assim? Tem alguns militares que não querem falar. Assim, e tem uns que não vão falar. Isso aí eu posso falar. Que eles assinaram um termo de compromisso de manter o sigilo. Nossa. E esse termo, se ele revelar, ele pega 14 anos de cadeia. Eita. Um deles me falou. Falou, 14 anos que eu pego. Entendeu? Se você me entrega, eu
tô lascado. E perco o meu soldo, perco a minha aposentadoria. E assim, e junto com os militares de lá eu não tenho mais moral nenhuma. Acabou. Então você tem que respeitar realmente, senão você ferra o cara, né? Exatamente. Aqui tem as criaturas, mas as duas que foram pegas, foram 4, né? Foram 4. As 4 são exatamente iguais, assim, ou tem uma diferença? Então, tinha uma que era peluda. A que eles mataram era peluda, porque ela causou muito medo, assim, né? Muito pavor pro militar. Aí o militar mandou bala. Acertou um tiro no peito e outro mais no abdômen. As outras 3 são iguais, né? Com aquela minha protuberância na cabeça. Protuberância, meio careca, não tem pelo, os olhos vermelhos, língua preta bifurcada. Ah, é bifurcada? É bifurcada. Então isso lembra até um réptil, né? Sim. Apesar que assim, a gente não tem a certeza se é língua de réptil, mas era preta bifurcada, ou se era alguma fita para medir algum tipo de putrefação que foi colocado. Porque teve um detalhe, quando ele estava no Humanitas, o médico pegou com a pinça e puxou, aquilo saiu para fora da boca, depois quando ele soltou, aquilo enrolou para dentro. Isso foi dado como depoimento de um dos militares que estava lá. O médico mesmo não falou nada? Não. Ele nem pode falar. Nossa, a coisa é super sacramentada dentro. Vou tomar um suquinho aqui. Por favor, fique à vontade, claro. Suquinho aqui tá especial, hein? Hoje é dia laranja, pessoal. Mas olha, eu acho que aqui tem como você falou, né? Aqui tem uma criatura preta. O que tem a ver com a criatura preta e olhos vermelhos? É essa aqui que você está falando? Essa daqui foi um desenho feito pela Beth. Aí, pessoal. Com base na descrição das meninas, que foi vista lá no terreno baldio. Viva! Esse preto aqui é um saco de lixo que foi colocado no caixãozinho, uma que estava morta e que foi retirada do Hospital Humanitas. A gente tem aqui 3 pessoas aqui, ó, que você colocou. Isso. 2 pessoas aqui, são médicos, é isso? Esse é o Badan Palhares, Corradinho Médici, e são da Unicamp, e que tiveram envolvimento, né, com a criatura que foi levada para lá. E o que o Badan falou sobre isso? Você tem ele nega, né? O Badan, ele nega, até os dias atuais, ele nega, fala que não cuidou de criatura nenhuma, mas a gente sabe, e alguns estudantes, algumas pessoas mais chegadas do Badan, eu vou falar de uma. Por favor. O motorista do Badan, chegou a ver a mão da criatura que estava no saco, que ele foi fazer um transporte lá, a mão fez do saco e tinha 3 dedos nas mãos. Esse bicho, né, era marrom, e aí então quer dizer que a mão é 3 e o pé é 2. É assim, como se fosse 2 charutos gordinhos assim no pé e na mão 3 dedos compridos. Porque aqui não tem essas fotos, aqui tem a descrição. Tem só a descrição e o desenho com base no depoimento. Que é do militar que você mostrou aqui. Tem o Hildo, por exemplo, que ele viu uma criatura passando em frente do carro dele quando ele estava indo para Três Corações. Isso, se não me falha a memória, tá em maio. E aí ele deu com o farol. E essa criatura, ele viu passando assim e ele viu que tinha 3 dedos também. Entendeu? Então a descrição de 3 dedos, ela é fidedigna. A criatura tinha 3 dedos. As pessoas notaram isso nela, né? Notaram. 3 dedos nas mãos, 2 dedos nos pés. E eles notaram que eles grunhiam, conseguiam falar algumas palavras? Como é que era a comunicação com os seres lá? O corpo de bombeiros, quando ele foi capturar a primeira criatura de manhã, lá no barranco do Jardim Andere, quando eles jogaram a rede e subiram com essa criatura e colocaram na caixa, segundo eles, fazia um zumbido, parecendo um zumbido de abelhas. A gente tem um outro depoimento de 2 pessoas, 2 estudantes da Unicamp, que resolveram ir num local porque o pai de uma dessas pessoas era muito influente e conhecia o diretor da Unicamp. Aí teve uma festa tal, aí o diretor da Unicamp bebeu, entendeu? E aí falou mais que devia. E esses jovens, aproveitaram as informações. No fervor da sua mocidade, eles conheciam a Unicamp como a palma da mão. Falou, se esse negócio tá lá, só pode estar em tal lugar. Aí eles foram para lá e tava lá. Aí eles subiram, né? Fizeram escadinha e tal. E aí eles viram dentro de um terrário uma dessas criaturas. E escutaram um barulho, segundo ele, como se você estivesse passando a unha no jeans. Faz aquele...
É como se fosse um zumbido mesmo. E essa criatura, na hora que ela virou assim, e aqueles olhos vermelhos, né? O cara que tava em cima olhando, pulou, vambora daqui. Ficou com muito medo. Poxa vida. E aí quando eles entraram no carro para sair, aí já foi chegando um monte de carro militar, de gente armada, entendeu? Que tava ali. Aí deu uma perseguição até eles conseguirem sair daquele local lá. E até hoje eles têm medo de voltar naquele local. Eu e mais o ufólogo Joseph Prado, da Burn, a gente teve lá na Unicamp, fomos nesse local. E se acredita que mandaram até helicóptero em cima da gente? É mesmo? É. O lugar lembra um bunker, inclusive. E aí tem uma placa lá escrito assim: não se aproxime, abelha selvagem. Sim, na Unicamp, será que você não tem um controle de praga? Um negócio. Né? Mas por que não transferiram? E tinha um gerador lá que você via tudo ligado. Ele é, como se fala, é um gerador para aquela área. Ele não faz parte de todo o complexo elétrico da Unicamp. Parece que ele é dedicado. E as pessoas que entram lá entram todo já com umas roupas especiais. Parece que é um frigorífico, um negócio diferente. E é para ali que o pessoal falava que coisas bizarras, seres, por exemplo, com aberração genética, vai tudo para lá. Nossa. E aí a criatura de Varginha, na época, né, que esses meninos subiram lá, hoje já são grandes, adultos, 96, tudo, né? chegaram a dar depoimento, a gente gravou em vídeo, só que ele falou, ó, aguenta mais um pouco aí, né, aí mais pra frente a gente já libera isso daí. A gente inclusive está tentando convencer o outro jovem a falar também, entendeu? Claro. Porque a gente teria o depoimento dos dois. Vai ser um rico material pra seria interessante, porque são pessoas que viram uma criatura na Unicamp, dentro da Unicamp. Então quer dizer que a ideia então é essa, eles tiraram de Varginha e levaram para estudar lá na Unicamp? Na Unicamp. E duas criaturas foi levado para os Estados Unidos, que são essas mesmas da Unicamp, e a gente sabe que duas criaturas foram levadas para Iperó. Nossa! Iperó é uma base de segurança máxima da Marinha, onde tinha um projeto lá do submarino atômico, aquela coisa toda. Então foi levado duas ou uma, pelo menos, para aquela base da Marinha. E qual a finalidade de ter ficado duas? Acredita que já deve ter até morrido, né? Claro, porque faz 22 anos. E de lá a gente não sabe para onde que foi. Na época até o presidente esteve lá, visitando. E teve também o lance da Unicamp, antes delas serem remanejadas para os Estados Unidos, houve uma reunião com o ministro Zenildo Zoroastro de Lucena, que ele era o chefe maior do exército, e ele juntamente com outros generais de outros comandos estiveram visitando Campinas, né? Fizeram uma reunião, e aí jornalista entrou em contato conosco na época, o grupo do 7, né? Ligaram para o Claudeir também, e aí a gente ficou sabendo que na verdade eles estavam lá para ver a criatura, que foi uma concorrência até entre alguns generais, que alguns conseguiram ver, outros não. E aí sabe qual aí a gente falou assim pro jornalista: vai lá e tenta fazer uma entrevista para ver o que os caras falam. Aí saiu publicado no jornal que eles estavam lá porque foram visitar as instalações da Unicamp para ver uns sistemas de computadores para poder o exército estava adquirindo os computadores. Ou seja, você não precisa de um ministro e de generais para fazer esse tipo de coisa. Você manda lá um sargentinho técnico, ele faz o que tem que fazer. Com certeza. E outra explicação que eles deram é que estavam lá porque tinham comprado umas viaturas Leopardo, então o exército tinha comprado, então estavam lá para a inauguração. Mas também não precisa. E outro detalhe, nunca antes da história do exército brasileiro o alto comando do exército tinha se reunido fora de uma capital. Foram para Campinas. Então foi algo esquisitíssimo que aconteceu, e eu não tenho dúvida que eles foram lá para ver a criatura mesmo. Pelo que você está narrando aí, com certeza faz sentido tudo isso mesmo, né? O que é de relevante que a gente não tocou no assunto ainda aqui do caso Varginha? O caso Varginha é assim, tem muitos militares que participaram, que ainda continuam com medo
de falar, mas tem outros que já estão mais 23 anos depois, hein? 23, estão esperando 25. Ah. Porque é um prazo de classificação. Por exemplo, alguns documentos de Varginha foram classificados como ultra secretos, alguns como confidenciais, reservados, entendeu? Tem de tudo que é tipo. Teve muita documentação produzida na época. Falsa, só que, fake? Não. Verdadeira? Verdadeira, documentos oficiais do Exército. Só que assim, tudo que foi investigado e gerado de documentação, ela é gerado de forma fragmentada. Ah, sim. Particionada. E apenas uma pessoa tem acesso ao conteúdo geral. E aí tem uma visão geral da história. Agora, aquelas que participaram de um pedacinho sabem somente daquele pedacinho. Então, por isso que às vezes as informações são meio desencontradas e é um grande quebra-cabeça que a gente está montando, entendeu? Até hoje, né? Até hoje a gente está montando esse quebra-cabeça. Aí, 20 de 1 de 96, às 20 horas, a Polícia Militar captura o segundo ET e o leva para uma clínica particular. O médico recusa, então o ET é levado para o hospital regional. Esse já é o seu outro caso, né? Esse já não é o... Esse é a criatura de noite, né, que eu mencionei, que foi capturado pelo Marco Elixerez e o seu companheiro. Eles pegaram com a mão limpa, levaram para o pronto-socorro, depois levaram para o regional. Do regional foi para o Humanitas, do Humanitas foi para a ESA, dormiu a noite lá. E depois de lá, voltaram os motoristas e levaram para a Unicamp. Na Unicamp não, eles não foram direto para a Unicamp, eles foram para a Escola Preparatória de Cadetes, que é o prédio cor-de-rosa que tem lá em Campinas. Lá foram trocados os motoristas. Os motoristas que vieram de Três Corações para Campinas ficaram jogando bola, almoçaram e tal. Os mais graduados foram junto com os motoristas da Escola Preparatória de Cadetes de Campinas para dentro da Unicamp. Tanto é que aí eu vou falar um detalhe que está foi filmado, gravado por um dos militares. O Cabo Vassalo, por exemplo, quando eles estavam voltando, ele estava no caminhão junto com o Sargento Pedrosa. E o Cabo Vassalo falou para o Sargento Pedrosa... Não, o Sargento Pedrosa falou para o Cabo Vassalo: pô, Cabo, que eles eram amigos, né? As instalações da Unicamp, aquilo lá é grande, hein? Aí o Cabo Vassalo falou assim: ué, mas eu não tive na Unicamp. Ele: esquece então, esquece. Entendeu? Porque ele não tinha ido. Então, dos motoristas, né, que levaram para lá, que era o soldado Cirilo, o soldado Demélio e o Cabo Vassalo, eles fizeram motoristas. Eles não foram para a Unicamp. Eles só levaram os caminhões até a Escola Preparatória de Cadetes. Aí depois trocou ali os motoristas. Aí sim, outros levaram para lá. Mas o capitão Ramírez, o tenente Tibério já estava lá, o sargento Pedrosa, aí, né? Mas como é que conseguiram capturar essa criatura? Ela estava machucada, ela estava dormindo? Como é que conseguiram pegar sem que ela não se defendesse lá? Assim, ela não esboçou nenhuma reação, a não ser aquela peluda. Que aí o cara se assustou e mandou bala em cima. Porque é estranho, o cara conseguir levar para o hospital e tudo, e assim, tão pacificamente, é estranhar isso, né? Há pessoas até que falam que quando a peluda foi alvejada, que a outra criatura que foi capturada, ela manifestou, assim, aparentemente, como se tivesse um sentimento de tristeza. Como se aquela situação ela estivesse sentindo pelo outro que tinha sido alvejado e foi morto. Entendi, olha só que curioso, hein? Entendeu? O negócio assim, que comentaram, né, algumas pessoas. Edson, tem mais alguma curiosidade assim que a gente não tocou no assunto aqui, que é importante, é relevante? De Varginha, o que eu posso falar para vocês aí é que está em andamento algumas outras pesquisas, né, alguns agentes conversando com algumas pessoas específicas. Eu mesmo tenho algumas informações, né, alguns pontos que eu tenho que fechar primeiro antes de divulgar. Como a gente tem um compromisso com a verdade, eu não posso chegar e sair jogando a merda no ventilador. Então, às vezes demora um pouco mais, porque como a gente não visa dinheiro, a gente visa a verdade e a informação, então a gente demora um pouquinho mais para fechar
todas as pontas, e quando a gente tem certeza, não, foi isso realmente que aconteceu. Até porque aí a gente vai lá e divulga. Até que vai ser um trabalho muito louvável que vocês estão fazendo, Sim. porque no mundo de fake news atual, né, Sim. onde tudo é alterado e tudo é manipulado, vocês vão deixar um registro super importante, histórico aqui. Eu vou deixar mais um detalhe no caso que aconteceu durante a época de Varginha. Praticamente todos os pesquisadores do grupo do 7 sofreram de alguma forma algum tipo de ameaça. Represália. Ameaça. Eu, por exemplo, tive telefone grampeado e recebi ameaça. O Pacatini, só no começo lá, foi mais de 15. Nossa. Entendeu? O Birajara também. Os irmãos Mondini, recentemente, quando eu estive na casa deles, conversando, que eles estão meio afastados da ufologia, mas nunca deixaram de pesquisar, continuam. Eles têm, inclusive, coisas inéditas que nunca foram publicadas sobre a investigação do caso Varginha do lado da Unicamp, porque eles moram em Sumaré, do lado de Campinas, eles tiveram acesso a alguns depoimentos. Daqui a 2 anos já pode ser revelado. O Farone, por exemplo, que faleceu recentemente, o material do Farone acabou vindo para minha mão. O filho dele passou para mim. Tem um relatório lá também que eu desconhecia. É o depoimento bem interessante sobre o caso Varginha e tal. Aí eu estou vendo como divulgar isso. Provavelmente nessa revista especial de Varginha a gente divulgue esse relatório, porque é um fato que eu também não conhecia, que foi pesquisado pelo Farone. E o que é exatamente? Dá para você dar uma antecipada rapidinho? Diz respeito da chegada, né, dessa criatura na Unicamp e alguns detalhes ali que foram feitas, mas com pessoas confiáveis, de credibilidade, de dentro da Unicamp. Entendeu? Mas o que eu queria falar para vocês das ameaças é que no Arquivo Nacional, quando foi liberado a documentação de OVNI, se vocês procurarem lá, vocês vão achar. Tem uma papeleta que tem escrito lá, acho que é Sargento Sindorf, Major Sindorf, alguma coisa assim. É uma papeleta de um hotel com um telefone e uma descrição de uma ligação telefônica. Aquela ligação telefônica aconteceu comigo. Eu estava conversando com o Claudio Covo, a gente estava comentando algumas coisas. Então ali é a prova cabal de que na época de Varginha eu era investigado e que havia ali uma interceptação de praticamente uma escuta telefônica, alguma coisa. E posteriormente na minha casa foi achada essa escuta no sobrado do lado, quando eu morava lá no Guarujá. Um amigo meu que tinha feito, que é o Carlos Augusto Saraiva de Maria, ele fez a instalação telefônica, tudo. Aí ele um dia chegou na minha casa e falou: meu, tá estranho, você mexeu? Eu falei: eu não sei nem mexer nisso. Ele falou: meu, tá esquisito. Começou a olhar. Quando ele viu, foi seguindo os fios e tudo mais, achou uma escuta, toda uma aparelhagem dentro do sobrado do lado que estava desativado nas caixinhas lá. Aí ele falou pra mim: eu vou fechar um curto aqui, mas você fica esperto, cara, porque você tá... Eu já escutava lá uns uns negócios diferentes. Você não sabia, né? Sim, por exemplo, eu não tenho envolvimento com nenhuma outra coisa que pudesse me garantir uma escuta. Agora, no caso de Varginha, foi meio complicado, né? Inclusive chegaram a ameaçar, assim, o seu filho estuda na escola tal, de repente pode acontecer um acidente com eles, entendeu? Então é melhor separar de falar sobre isso. Tanto é que na época existiam várias fitas de vídeo com depoimento desses militares e tal. Eu não quis ficar com cópia pra mim, porque eu fiquei com medo mesmo. Sinceramente, sabe, você recebe uma ameaça e tem filho pequeno, tudo. Aí você parou complicado. Não, nunca parei de pesquisar. Não, de falar sobre isso você parou. Mas teve um tempo que eu dei uma refreada, né? E depois aí os ufólogos mesmo, entre eles, por conta de vaidade, uma série de coisas, brigaram ali meio que entre si, aí cada um seguiu o seu caminho. Então os Mondini ficaram pesquisando a partezinha dele lá da Unicamp, eu fiquei pesquisando as minhas coisas através do Guarujá, porque o que aconteceu? Alguns militares também foram transferidos. Então teve militar que foi para Franca, teve militar que foi, por exemplo, para o Guarujá, entendeu? E aí o que a gente fazia? Buscava informações com esses militares. Tanto é que aí que eu fui descobrindo um monte de coisa.
Hoje eu tenho o nome de um monte de pessoas que tiveram envolvida com esse negócio, graças a essas conversinhas que a gente foi tendo no paralelo, entendeu? E o Birajara e o Vitória Pacadinho simplesmente tiraram o pé do freio, saíram da pesquisa. O Claudeiro Covo, infelizmente, teve um problema e veio a falecer, né, alguns anos atrás. O Jamil não fala nada, né, fica na dele também. O único que fala hoje sou eu. E assim, por exemplo, no caso o Petit, que não fez parte do grupo do 7, mas que vem divulgando o caso, já que os outros não estão divulgando, ele acabou se apropriando e colocando algumas inverdades também aí no meio, né? Mas cada um, né? Depois a gente vai prestar conta lá pro Todo-Poderoso. Isso aí. Bom, foi um grande prazer a gente estar junto em mais prazer foi meu. Mais um programa desse aqui, com tanta informação bacana, de ponta, que você veio trazer para o nosso amigo internauta aí. E a gente, então, vai deixando nosso amigo aí com mais desse tema, porque esse programa, como eu falei a gente no começo, né? Importante é você mostrar todos os detalhes da profundidade da coisa, porque isso não pode ser raso. O que tem aí é muito profundo, realmente. Não, tem muito mais coisa, assim, daria... Se a gente fosse falar aqui sobre Varginha, tudo, detalhe por detalhe, dá mais de 4 horas. Então, olha aí, olha quanta coisa. Entendeu? É bastante coisa mesmo, né? Então a gente procurou, né, trazer à tona aí o que era mais importante, essencial, né? E até sanar algumas dúvidas que você tinha também em relação ao caso. E a gente está à disposição aí, numa outra oportunidade, né? A gente vai deixar os contatos seus aqui embaixo no GC, tá? Tá bom. Para a pessoa que quer te encontrar aqui em São Paulo, quiser te palestrar, pedir para você fazer palestras, congressos, né? Isso. Que você frequenta, né? Isso. E também entrar lá no meu canal também, né? Se inscreve lá, isso. Dá like lá, Enigmas e Mistérios. É super recomendado, pessoal. Vale a pena conferir, tá bom? Você pode entrar lá no Google, escrever Enigmas e Mistérios Edson Boaventura, você já vai ver lá. É isso aí. E toda terça e quinta-feira tem vídeo novo. Olha que legal. Hoje não vai ter por causa da live, entendeu? Mas amanhã a gente vai colocar o que era para estar entrando hoje. É isso aí. Bom, pessoal, então ficamos com mais esse Tocando Oculto e voltamos a ver vocês em outro programa que também promete muita elucidação, tá bom? Fique com a gente, pessoal. Até lá.